Querida igreja, bom dia. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para a meditação na sua palavra. Pai querido e santo, a Ti a nossa gratidão por esta manhã de domingo, pelo culto que ora prestamos ao Senhor. A Ti tributamos todo louvor, toda honra, toda glória, Pai. Abençoa-nos agora na meditação da Tua palavra, que o Senhor, pelo Teu Espírito, fale a cada um de nossos corações, que recebamos de Ti a porção que o Senhor de antemão já tem preparado para cada um de nós. Usa-nos para a Tua glória, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, ó Pai. Ser conosco é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós estamos batendo um recorde na nossa igreja. Temos 9 pessoas se batizando, 10 criancinhas se batizando. Louvado seja Deus por isso. E sempre aproveitamos esses momentos para refletirmos sobre a doutrina, quer seja da ceia, quer seja do batismo. E hoje de manhã quero falar sobre a importância do batismo infantil, algo que muitos têm dificuldade de entender. Eu espero que tenhamos um pouco mais de clareza nesta manhã. Convido, portanto, os irmãos a abrirmos a Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos 16, nós vamos ler os versos 31 a 34. Atos 16, 31 a 34. Nos fala da conversão do carcereiro, quando Paulo e Silas estavam na prisão e o carcereiro se converteu. E Paulo, então, o carcereiro, no verso 30, não está aí na nossa tela, mas no verso 30 diz que depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que ele deveria fazer para ser salvo? Verso 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, observem, tu e tua casa, todos de tua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Novamente, tu e tua casa, todos de tua casa e todos os seus. Verso 34. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, uma referência à ceia, e como todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. O batismo e a ceia do Senhor são 2 sacramentos ordenados pelo nosso Senhor Jesus. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos aqui esses 2 sacramentos. No verso 33 fala que ele foi batizado, o carcereiro e todos os seus, e também depois foi posta uma mesa, uma referência à ceia do Senhor, provavelmente. E desses sacramentos todos participaram. Eu queria trazer, então, a partir desse texto, alguns ensinos sobre o batismo infantil à luz desse texto. Primeira coisa que o apóstolo Paulo e Silas falam para o carcereiro é para que eles creiam. Crê no Senhor. O que a fé não é? Primeiro, irmãos, a fé não é um mero assentimento mental. Uma pessoa pode crer em tudo aquilo que diz respeito à fé e mesmo assim não ser uma pessoa salva. E isso legitima o batismo de uma criança. A fé também não é institucional ou denominacional, ou seja, a fé salvadora não depende de alguém aceitar o credo, a doutrina ou o credo doutrinário de alguma denominação evangélica em particular. A fé não é isso. A fé também não é de natureza sacramental,
Ou seja, os judeus achavam que a circuncisão lhes garantia a salvação. Então, assim, nesse sentido em particular, muitos transferem esta visão, esta ideia errônea, para o batismo, como se o batismo salvasse. A fé também não é comunitária, ou seja, a fé não é algo transmitido de pai para o filho, como se fosse uma herança natural. A fé é algo particular, intransferível. Por isso que os filhos pequenos, ainda em tenra idade, eles são batizados não por causa da sua fé, mas por causa da fé dos seus pais. Então, o que a fé é? A fé é uma questão pessoal, individual e não denominacional e não comunitária. A fé é muito mais do que um assentimento a algum credo. A fé é uma entrega pessoal, uma entrega da nossa alma a Cristo, um desejo profundo de nós sermos transformados e feitos à imagem e à semelhança de Cristo. A fé também é uma expressão espiritual e não é algo baseado em externalidades. A fé é algo que vem de dentro, do coração da nossa alma. Portanto, a fé não é algo que decorre. Interessante esse ponto, que é um ponto distintivo da igreja reformada em relação àquelas igrejas que não são reformadas. A fé não é algo que decorre da nossa regeneração, mas a fé é anterior à nossa regeneração. Nós somos regenerados, então por isso que nós cremos, e não o contrário. E por último, a fé não é nata. Fé não é algo inerente ao fiel. A fé é um dom de Deus. A fé é uma capacitação divina. A fé é uma dádiva de Deus a nós, outorgada a nós por ocasião da nossa regeneração. Então, a primeira coisa que eles falam para o carcereiro é creia. A segunda coisa é creia no Senhor. O objeto da fé é o Senhor. Ser salvo é ter Jesus não apenas como Salvador, mas ter Jesus também como nosso Senhor, a quem devemos obediência, a quem devemos reverência, a quem devemos um culto, a quem devemos entregar a nossa vida, a quem devemos imitar. Fé é fé também no Senhor Jesus Cristo. E no Império Romano, irmãos, isso tinha uma força muito grande, porque no Império Romano o Senhor era apenas o imperador romano. O imperador romano era chamado de Kyrios, Senhor, o soberano. E aqui Paulo mais uma vez enfatiza que Senhor é o Jesus Cristo. Nós temos que ter a nossa fé, mas a nossa fé no nosso Senhor. Então aqui crer em Jesus é crer também no Senhor. E ele fala então, creia no Senhor e serás salvo. O que é a salvação? Salvação não é um mero perdão de pecados. Salvação é o pagamento de uma dívida que eu e você tínhamos com Deus. E Jesus pagou a nossa dívida, uma dívida que nós jamais teríamos condições de pagá-la. Jesus pagou o preço de sangue, nos comprando para Deus. Eu gosto muito do texto de Apocalipse 5:9, aonde ele fala sobre o Cordeiro, que nos diz: porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Nós fomos comprados para Deus. Salvação implica em um preço que foi pago, em uma compra que foi feita. Fomos comprados pelo sangue de Cristo para Deus. Portanto, salvação é um agir de Deus em nós. A salvação não depende de mim, do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. Prestem atenção no batismo. A salvação não depende de você ser batizado ou não. Salvação não é algo inerente àquilo que eu faço ou deixo de fazer. Nós não somos batizados para sermos salvos, mas porque somos salvos. A salvação é um ato soberano de Deus,
que por meio de Cristo ele nos inocenta diante do Pai. Interessante isso, porque isso diferencia a nossa igreja, por exemplo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Não somos batizados para sermos salvos. Tem um teólogo reformado, gosto muito dele, chamado Cornelis Venema. Cornelis Venema escreveu um livro chamado Cristo e a Teologia do Pacto. Se você quer conhecer a nossa teologia aliancista, que a nossa igreja crê e prega, se você quer compreender o que é o batismo e o que é o batismo de criança, à luz da aliança, à luz do pacto, esse livro de Cornelis Venema, chamado Cristo e a Teologia do Pacto. Anote, Cristo e a Teologia do Pacto. Nesse livro, Venema nos diz, abre aspas, a salvação daqueles com quem Deus pactua é fruto do plano e obra soberana de Deus, e ela não pode depender da fidelidade incerta dos pecadores. A nossa salvação não pode depender da fidelidade incerta dos pecadores. Salvação, irmãos, é regeneração, é sairmos de um estado de morte para um estado de vida eterna. Deus só salva mortos. Deus só salva aquelas pessoas que estão mortas. Mortas, como diz Paulo, nos seus delitos e nos teus pecados. Paulo diz, então, creia no Senhor e serás salvo. Crer, Senhor, salvo. E ele completa dizendo, tu e a tua casa, toda a família, os filhos, os empregados, os servos, aqueles que creram da mesma forma que o carcereiro creu. O que está em pauta aqui no nosso texto, se você observar na sua Bíblia, no verso 31, quando eles respondem ao carcereiro, crê no Senhor, está no singular, é a fé do carcereiro. E no verso 34, no finalzinho diz, por terem crido em Deus, que na nossa Bíblia está no plural, mas no original está no singular, como nós vemos na NVI, por haver crido em Jesus. O carcereiro creu, e essa fé contagiou toda a família. Agora lembremos, a fé do pai não salva o filho. Cornelis Venema nos diz que muitos teólogos reformados defendem aqui que o pacto de Deus inclui todos os crentes e os seus filhos, ainda que nem todos sejam eleitos no sentido mais estrito, e nos diz que o círculo da aliança ele é mais amplo do que o círculo da eleição. Venema, então, chama isso de o caráter duplo do pacto. O guarda-chuva abrange a todos, é extenso, mas nem todos que estão debaixo desse guarda-chuva, desta proteção, são eleitos. Venema nos diz que existem pessoas não eleitas no pacto que não respondem à promessa em fé e obediência. Nós batizamos os nossos filhos pela fé, crendo que os nossos filhos serão salvos. E nós, enquanto pais, vamos fazer de tudo para isso acontecer. Paulo Anglada, pastor presbiteriano, Paulo Anglada, um grande erudito, um grande teólogo, morreu faz pouco tempo. Ele escreveu um livro pequeno, muito interessante, chamado Para Vós e para Vossos Filhos. Paulo Anglada, para vós e vossos filhos. Ele nos diz, abre aspas, o batismo não é uma admissão pública na igreja invisível. Olha só que interessante. Não é uma admissão pública na igreja invisível, mas na igreja visível. O que é, então, o batismo? Verso 33.
Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Venema nos diz, abre aspas, que o batismo dos filhos dos pais crentes é um ato realizado em obediência à instituição divina do sacramento como sinal e selo do pacto da graça. Como Deus estabelece um pacto com os crentes e seus filhos, a Igreja os batiza de acordo com seu envolvimento com ela e com o povo da aliança. O batismo, portanto, é um sinal sacramental da nova aliança. É o sinal por meio do qual Deus sela sua promessa aos eleitos que eles estão incluídos na aliança da graça. O batismo significava várias coisas. Por exemplo, era o sinal da purificação e remissão dos nossos pecados. Também significava que somos regenerados pelo Espírito Santo. Também significava que somos sepultados e ressuscitados com Cristo. Significava também que somos habitados pelo Espírito Santo e que somos adotados na família de Deus. O batismo nos diz que nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus. E no batismo, a criança e o adulto são incorporados no corpo de Cristo e fazem parte como membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E as crianças? As crianças também fazem parte como membros do corpo de Cristo. Só que as crianças são chamadas de membros não comungantes. O batismo, portanto, foi instituído por Cristo e deve ser, então, administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. É um sinal exterior, ele não transmite automaticamente e magicamente as realidades significadas pelo ato em si. Por exemplo, embora o batismo signifique regeneração, ele não transmite automaticamente um renascimento para o batizando. O poder do batismo também não está na água, nos diz Venema, mas sim em Deus. Se o poder do batismo não está na água e sim em Deus, então tanto faz pouca água ou muita água. Nós preferimos pouca água e tem o mesmo efeito do que muita água. A realidade para a qual esse sacramento aponta ou pode estar presente antes ou depois do sinal do batismo ser dado. Ou seja, no Antigo Testamento, o sinal da aliança era a circuncisão. A circuncisão era, entre outras coisas, um sinal da fé. No caso, por exemplo, dos adultos, como Abraão, a fé veio antes do sinal da circuncisão. Ou seja, no caso dos filhos de crentes, o sinal da circuncisão foi dado antes deles possuírem a fé, como foi no caso de Isaque. Então, de modo semelhante, na nova aliança, naquilo que nós então fazemos, a teologia reformada exige que os convertidos adultos sejam batizados depois de fazerem pública profissão de fé, embora os seus filhos recebam batismo antes de professarem a sua fé. Porque a validade do batismo não se baseia no caráter também do ministro que realiza ou no caráter da pessoa que o recebe. O batismo é um sinal da promessa de salvação de Deus para todos que creem em Cristo. E como a promessa é de Deus, a sua validade se baseia na fidelidade e no caráter de Deus. Concluindo, eu digo que é dever de todo cristão ser batizado. O batismo não é um ritual vazio, mas é um sacramento ordenado pelo Senhor. Por isso o verso 34 termina:
e nós terminamos aqui. O verso 34 nos diz: então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, a ceia, e com todos os seus manifestava grande alegria, por ter crido em Cristo. Não por terem crido, mas por ter crido em Deus, como diz a NVI. A fé do Pai contagia toda a família. Assim deveria ser a nossa fé, irmãos. A nossa fé deveria contagiar toda a família. Nós batizamos os filhos pequenos nessa expectativa de que a fé do Pai venha contagiar de forma benéfica e maravilhosa a vida dos seus filhos. É a fé do Pai que leva toda a família a crer. Portanto, uma coisa interessante, o batismo, ele não responsabiliza o batizado, mas o batismo responsabiliza os pais. Charles Dodd, um grande teólogo sistemático da velha Universidade de Princeton, escreveu um livro sobre o batismo cristão, e ele fala sobre esse cuidado que os pais devem ter em relação aos seus filhos. Ele nos diz, abre aspas, os pais fiéis, por estarem profundamente convencidos da depravação da criança, prometem guiar e vigiar o seu descendente com o mais tenro cuidado. E ele ainda diz, não há dúvida de que o propósito do batismo é animar e alentar os pais na obra mais importante que foi confiada a mãos humanas, assegurando para os pequenos todo o cuidado necessário e as melhores influências possíveis. Por isso, o batismo não responsabiliza o batizando, mas responsabiliza os pais que estão batizando os seus filhos. É a maior tarefa que vocês, pais, possuem neste mundo, levar os seus filhos a Cristo. A criança deve crescer rodeada de santas influências. O batismo também, por último, responsabiliza a igreja. O batismo não só responsabiliza os pais, mas responsabiliza a igreja. Por isso que a igreja hoje também, no protocolo, na liturgia do batismo, vai ter que responder afirmativamente se vai ser meio de graça e de bênção na vida dessas crianças. A igreja deve proporcionar aos pais e aos filhos os melhores apoios para o crescimento espiritual da criança. A igreja deve orar e interceder pelas crianças que são batizadas. Charles Hodge, nesse seu filho, ele nos diz, abre aspas, eu estou só abrindo aspas, né, irmãos? Não estou fechando, desculpa. Mas, abre aspas, depois dos seus progenitores, a igreja é a maior responsável pela vida das criancinhas. Depois dos seus progenitores, a igreja é a maior responsável pela vida das criancinhas. O capítulo 28 da nossa confissão de fé, que fala sobre o batismo, no capítulo 4 nos diz, não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles o seja, devem ser batizados. Se só um só for crente, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, a santidade do Pai torna santo o Filho. É a santidade do Pai que atinge a vida do Filho. Lembrando sempre que o batismo não salva, ele não regenera os filhos e nem mesmo isso acontece com os adultos. Não é igual na Igreja Católica. Batiza o filho pagão para ele se tornar cristão. Termino com a lembrança de Venema. Os sacramentos não realizam regeneração e a fé por conta própria nas pessoas.
nem são administrados com base na suposta regeneração de seus recebedores, como se o sacramento confirmasse o estado da graça de quem o recebe. Que essas palavras, elas possam nos ajudar a entender melhor o que é o batismo, uma promessa para os filhos e uma promessa para os pais e para os seus filhos. Atos 2:39 nos diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Querida igreja, a promessa de salvação em Cristo, ela é destinada aos crentes, a seus filhos e a toda a sua família. A nova aliança em Cristo continua a aceitar os crentes e os seus filhos, assim como na antiga aliança. Que essa palavra seja um incentivo para que você, que ainda não foi batizado, se batize. Procure os pastores, a liderança da nossa igreja, para você ser batizado. E se você ainda não batizou o seu filho, batize-o, crendo que ele é um filho da promessa. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.